Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bem, não tivemos internet hoje para mostrar, mas as manchetes e o grande destaque é: fechado o acordo Mercosul-União Europeia, show para o isolacionismo da França e alguns outros aí que achavam que o negócio não podia acontecer e que não ia acontecer. Mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Agora você vai direto aí para os números do mercado para não perder o up-to-date, a atualização. Com você. Vamos lá, Tavinho. Mercado financeiro com dólar caindo um pouco, 0,2%, mas continua na faixa dos R$ 6 neste momento. E mercado de ações com uma pequena queda, tem uma boa alta ontem, caindo agora 0,3%. Petróleo com preços em queda também, 0,9%. US$ 71,40 o barril do tipo Brent, que é a referência aqui também para o nosso. Mercado de commodities agrícolas com predominância de altas nas bolsas internacionais. Sobem os grãos na Bolsa de Chicago, o mercado está no intervalo agora da sessão eletrônica, soja fechou a primeira sessão com alta de 0,4%, trigo também 0,3%, milho alta também de 0,3%. Dados positivos com relação à demanda do produto americano, principalmente no caso da soja, mantém o mercado em alta. Ontem já houve o fechamento também no terreno positivo na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, o café dispara de novo, está vindo 2,8% o Arábica, e o Robusto em Londres sobe mais, ainda 3,6%. Todo mundo preocupado aí com o aperto na oferta de café previsto para o ano que vem, então isso continua se refletindo no aumento dos preços aqui de forma sequencial praticamente todos os dias. Dá uma folguinha, volta a subir de novo. E é o que está acontecendo nesta sexta-feira. Preocupante a situação do café em termos de custo, em termos de preço para o consumidor. Para o produtor é bom para aquele que vai colher alguma coisa, quem está sofrendo perdas também, e essa razão da alta dos preços, não vai trocar 6 por meia dúzia. Açúcar também sobe 1,5%. Boi gordo no mercado futuro B3 também com alta na manhã de hoje. No mercado futuro, 1,3%. No mercado físico, estou vendo aqui que tem novas quedas, refletindo aquilo que já havia caído no mercado futuro anteriormente. Um exemplo aqui, Araçatuba cai mais 3% hoje, está R$ 325 arroba. Mas em outras praças aqui, Triângulo Mineiro com queda de 1,6% já está a 315, assim como em Goiás, sul de Goiás, cai também 1,6% para 315, ou seja, o mercado do boi realmente parece que tem uma sequência ainda por percorrer de novas quedas, e esse pelo menos é um cenário que a gente está enxergando neste momento. Bom, voltando aqui ao nosso mercado internacional, algodão cai 0,8%, suco de laranja também 1,8%, cacau sobe 0,3%. Então, esse é o retrato do mercado, por enquanto, nas bolsas internacionais e também aqui o mercado financeiro no Brasil, tá vendo? Ok, Silmar, a gente está com um probleminha aqui na internet para mostrar os destaques do dia, mas o destaque principal é o acordo Mercosul-União Europeia, né? Daqui a pouquinho, espera aí. Tem material aqui para a gente fazer, mas eu estou abrindo a minha internet aqui e está aqui, em manchete. Mercosul e União Europeia fecham a maior parceria comercial do mundo. E é isso mesmo. Depois de mais de 20 anos de discussão, foi assinado nesta sexta-feira o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Anúncio feito durante reunião da cúpula do Mercosul no Uruguai com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que durante o anúncio disse que, abre aspas, os dois blocos concordam que cooperação é o caminho para prosperar. Muito bem. Esse acordo é a nossa resposta, disse ela, ao crescente isolamento e à fragmentação. Muitos países que não queriam o acordo, um deles a França. Nós mostramos que a democracia pode vigorar. Isso é uma necessidade política, não apenas econômica. Fecha aspas. Pois bem, o acordo pode ter impacto positivo de até 0,46% no PIB do Brasil, equivalente a 9,3 bilhões de dólares. É isso, Márcio César Miller. Excelente notícia para uma sexta-feira. Sem dúvida nenhuma, né? Havia essa possibilidade, essa previsão, até pelo fato da presença física aqui da presidente da Comissão Europeia, que é equivalente aqui a um primeiro-ministro, digamos assim, um presidente executivo da União Europeia. E avançou
Portanto, aí firmado o acordo aqui entre os executivos dos países que compõem o Mercosul, esses 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a União Europeia forma agora um bloco econômico de mais de 700 milhões de consumidores. É um negócio gigantesco, fantástico do ponto de vista aqui das oportunidades de negócio que surgem para ambos os lados e para o Brasil, seja no agronegócio, seja em qualquer outro tipo de mercadoria que o Mercosul tem a vender para a Europa, sem mais restrições, porque é um bloco agora que se junta aqui com as mesmas regras comerciais dos dois lados. É claro, continua ainda o grande ponto de interrogação, porque isso precisa ser aprovado pelo Parlamento da União Europeia, aí é outra história. E a França está fazendo ainda, continua fazendo uma pressão muito grande no sentido de conseguir mais 4 países que se alinhem a ela para compor aqui um mínimo de votos que possa barrar isso ainda no Parlamento Europeu. Vai ter muita briga nesse sentido ainda. A França é totalmente oponente a esse acordo, principalmente por conta da pressão dos agricultores franceses, agricultores e pecuaristas, que temem perda de competitividade, já que os países do Mercosul têm muito mais competitividade na área agrícola do que os países europeus, que são altamente subsidiados. Então, a França, que é a maior potência agrícola da Europa, sempre teve essa resistência contra esse acordo. Então, ainda vai rolar muita água debaixo da ponte, não pode-se dizer que está fechado o acordo, mas o avanço foi fenomenal. Depois de 25 anos, pelo menos os executivos se entendem. Ou seja, tem a participação agora de países que eram anteriormente contra também o acordo, e agora se somam e são grandes países. É o caso da Alemanha, por exemplo, da Espanha e da Itália. Ou seja, junto com a França, que formam os 4 países principais da União Europeia. Portanto, agora não tem muito o que fazer, a não ser aguardar pelo referendo do Parlamento Europeu, isso é outra história, pode demorar um pouco também, até por conta da pressão francesa, e ver o que vai dar. Mas o passo foi dado, né? Realmente, se isso se configurar, vai ser um avanço histórico fantástico. Queria ser o maior mercado do mundo, né? Mercado comum do mundo, de mais de 700 milhões de consumidores. Fantástico se isso acontecer. Fantástico, sim, esse acordo. E as palavras aí da presidente da comissão foram bastante interessantes, né? Ela disse da necessidade da cooperação e da união para a superação e vencer desafios e tantas outras coisas. E, além da França, a gente tem outros países que também... A Irlanda, acho que é um que também uma vez tentou um boicote. A Polônia parece que também não tem uma posição muito clara ainda. Tá. É um país agrícola. País agrícola. E a Irlanda sempre foi contra também. É interessante notar que você citou uma coisa que é muito importante. A competitividade dos países da América Latina, e principalmente de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e o Chile também, são fantásticas em relação à produção agrícola e da pecuária da Europa, né? O nosso potencial é muito grande. Isso com a alta taxa de carga de impostos que nós temos aqui ainda. E com toda a logística somando contra, porque não andamos sobre caminhões, sobre rodas, não andamos sobre trilhos, sobre trens e nem sobre navios, que são modais muito mais baratos, muito mais econômicos, utilizados por outros países. A Argentina, nosso grande concorrente aqui, usa muito o Rio da Prata para escoar toda a sua produção agrícola, em especial a soja. Então, é um grande passo para o Brasil e para o continente latino-americano. E principalmente também porque eu estava vendo outro dia um material falando da história dos celtas, né? Um povo que não deixou muitos registros, mas era um povo que foi um dos povos responsáveis aí pela introdução da moeda no mundo, do dinheiro em si, os celtas, né, na base de troca, para não ter que carregar nas costas tudo que eles pilhavam, que eles saíam pilhando e guerreando, para não ter que levar uma boiada inteira nas costas, eles começaram a cunhar moedas e começaram a dar valor para isso. É interessante a história. Mas vai de encontro também a uma coisa que diz o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, grande curador lá da FGV, que diz que produzir alimentos é produzir a paz. Porque o continente europeu é um continente muito mais antigo que o nosso, uma civilização antiquíssima, com histórias e histórias, mas com guerras e guerras, e muitas guerras sempre, muitas divisões. E a gente sabe, aproveitando aí o texto do Roberto Rodrigues, o pensamento, que as guerras atrapalham a produção agrícola,
O caso mais recente agora que nós tivemos foi a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia é um grande produtor de alimentos e vimos aí mercado prejudicado, preços de alguns alimentos subindo, etc. e tal. E a Europa, apesar da situação pacífica desde a Segunda Guerra Mundial, não tem muito de pacífico, não, porque a Europa tem grande imigração islâmica, tem grande imigração de países da África. A Europa é um continente intransigente, vamos dizer assim, e em efervescência e ebulição. E muitas coisas podem acontecer lá a qualquer momento. Portanto, mais uma vez, esses isolacionistas não estão com uma visão que estão os outros países para se garantir, inclusive com alimentos, em caso de prováveis conflitos. Fiquei aqui raciocinando um pouco, mas é um pensamento que eu associo a esse grande negócio feito entre União Europeia e Mercosul. Perfeito. Assino embaixo. Boa. Então vamos para a soja agora. A soja perdeu a liderança das exportações brasileiras e pela primeira vez o petróleo desbancou o grão soja no ranking do comércio exterior do Brasil. O petróleo lidera as exportações brasileiras em 2024 com quase 43 bilhões de dólares até novembro, um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior. Já a soja caiu para o segundo lugar, exportando 42 bilhões de dólares, uma redução de quase 18%. O petróleo representa 13,7% das exportações brasileiras, enquanto a soja caiu para 13,5%. A produção de petróleo teve um aumento de 14,4% em volume, neutralizando a queda de preço, enquanto a soja enfrentou uma redução na safra, impactando as exportações. Tá aí, então, Silmar, como é que você vê o petróleo ultrapassando o ouro grão soja? Bom, dois reparos importantes. Primeiro, o ano atípico, né? Tivemos uma quebra na produção por conta do clima desfavorável lá na virada do ano, especialmente no Mato Grosso, depois no Rio Grande do Sul com as enchentes. Então, tem menos soja para exportar esse ano. Menos grão para exportar em grão e também para processar internamente significa também menor produção dos derivados, farelo e óleo de soja. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que é bom lembrar que a soja, o Brasil é um grande exportador líquido de soja, ou seja, exporta praticamente tudo o que o mercado requer e não importa quase nada. O petróleo é diferente, o Brasil exporta, mas também importa muito petróleo. Então, se fizer a conta da exportação líquida, a soja dá desgolhada no petróleo. E não tem, mesmo nesse ano que foi ruim de 2024. É bom relativizar esse tipo de estatística, que ele é bastante enganoso, especialmente no caso do petróleo, sempre lembrando que o Brasil está importando cada vez mais petróleo fino, porque não tem refino interno aqui, e exporta seu petróleo grosso para o mercado internacional. Mesmo crescendo a exportação de petróleo, sempre vai haver uma importação muito grande. Então, se fizer a conta o que vai e o que vem, sobra muito pouco. Olha, assino embaixo agora o seu comentário, porque foi muito bom esse reparo que você colocou, porque as bandeirinhas aí contra o agronegócio vão falar, tá vendo, olha, não é tudo isso, olha só, peraí, pessoal, devagar com a dor, que o santo é de barro, né? O soja, como dizem os gaúchos, o grão, ou a soja, a cultura da soja, as duas maneiras são corretas, teve essa baixa e perdeu para o petróleo por uma série de adversidades citadas pelo nosso grande Silmar César Miller aqui. Portanto, antes de vocês ficarem divulgando essa notícia, que é uma notícia, é um fato, não é fake, mas, porém, contudo, todavia, não obstante, aquelas conjunções adversativas que eu adoro, porque elas põem um senão em tudo, mas é uma exceção, tá? Silmar, são 11h16 ainda, voltou a nossa internet ali, eu vou convidar você a ver as notícias pelos 3 sites que nós temos aqui, UOL, Band, UOL e Terra Viva, que acho que dá tempo, eu não te atraso. De repente tem alguma coisinha interessante lá que a gente pode até comentar. Pode ser? Tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Rodando aí primeiro, band.com.br, está aí o acordo Mercosul e União Europeia. Acordo assinado, acordo comercial após 25 anos de negociações. Regra de livre comércio entre países, somam mais de 750 milhões de pessoas. Tem também ali o futebol.
Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético e Bragantino. Vixe, veja o que esses times precisam fazer para não cair. Quem é a passageira que se recusou a ceder assento em avião e ganhou 1 milhão de seguidores? Conheça restaurantes candidatos a participantes da nova temporada de Pesadelo na Cozinha. Pesadelo na Cozinha só pode ter comando de um chefe. Jacan, terrível, Jacan. Fórmula 1 na Band ao vivo, assista ao segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi, da Fórmula 1. Futebol exclusivo, coloquei em oração, diz Firmino sobre sonho de jogar no Timão. Tem a tabela atualizada aí da Série A, hein? Segurança Pública, menina de 12 anos morre após ser baleada enquanto brincava em quadra de futebol no Rio. Patrick é eliminado no MasterChef. Arranca lágrimas de Jacan chorando? Não, lágrimas de crocodilo, Jacan, crocodilo. Desce mais um pouquinho para a gente ver aqui. Notícias em alta. Rainha do Air Fryer, lá no MasterChef. Relembra fiasco na primeira receita no utensílio. Está acostumado a cozinhar de um jeito, pega de outro jeito. Cuiabá, quem é o homem que morreu 25 dias após ganhar na Mega Sena? Opa. Resgate inusitado. Olha o jacaré ali, retirado de guincho, de comporta do tanque de tratamento de esgoto em São Paulo. Rapaz, olha o tamanho do jacaré que estava no esgoto. Economia, ceia de Natal fica 34% mais cara em 2024. Descendo mais um pouquinho, pulo o Band Shop, o Agroband, o acordo do Mercosul, União Europeia e Reino Unido baniram carnes do Brasil devido a estradiol, entenda. Pequi, o ouro do Cerrado, gera renda para agricultores que não têm lavouras e vale a pena investir em energia solar em fazendas e agroindústrias. Vamos lá, virando a página para uol.com.br. Mercosul e União Europeia fecham a maior parceria comercial do mundo. Também é o destaque, né? Modernização da indústria, fluxo de investimento. O que esse acordo entre os blocos muda para o Brasil e traz para o Brasil, principalmente, de coisas que podem ser boas. O negócio de cemitério em São Paulo tem um problema, viu? Depois que privatizaram aí, todo mundo está se queixando dos preços e agora tem cemitérios privatizados em São Paulo que estão retomando túmulos que podem ter sido abandonados pelas famílias, estão revendendo por até 150 mil reais. Está difícil viver, já está difícil morrer também. Ali, PM que matou o jovem negro pelas costas é preso em São Paulo. Vamos, Caju. Caju, para de conversar aí, Caju. Caju! Isso. É impressionante esse Caju. Todo dia eu tenho que pedir para ele prestar atenção aqui no negócio que ele está fazendo. PMs procuraram um jovem jogado de ponte para terminar o serviço, diz família. Aqui, o pacote de gastos sofre resistências no Congresso de Militares e do Judiciário. E vamos para o terraviva.uol.com.br. John Deere inaugura no Brasil seu primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento com foco na agricultura tropical. Nós tínhamos a brilhante Renata Afonso ontem lá acompanhando o evento. Não conseguiu subir o sinal para o satélite e entrar ao vivo no nosso programa, mas temos material pronto hoje para mostrar aqui no nosso programa como é esse centro de pesquisa e desenvolvimento com foco na agricultura tropical da John Deere. Pela primeira vez, abate de bovinos atinge mais de 10 milhões de cabeças em um trimestre. Hoje tem a coluna Cavalos aqui no Dia a Dia e tem também o nosso advogado tributarista Eduardo Berbegier, que aparece aqui embaixo, pode subir mais um pouquinho, Caju, na foto ao meu lado. Em um dos programas, em uma das sextas-feiras, quando ele esteve aqui. E hoje, inclusive, Silmar, nós teremos a presença do brilhante jurista tributário Ives Gandra, uma pessoa que eu aprecio muito, que é um grande conhecedor dos tributos no Brasil. E o Ives tem uma série de posições que vai comentar comigo e com o Berbegier sobre essa questão da reforma que pode alavancar uma série de aumentos dentro do agronegócio. Ives Gandra, que há muito tempo eu não via e tive a oportunidade de entrevistá-lo durante muitas vezes em toda a minha carreira jornalística e estava com saudade do Ives. Quando o Berbegier falou que ele podia participar do programa, eu falei, na hora, quando quiser. Bom isso, não, Silmar? Ives é uma pessoa muito especial. Sem dúvida, é um reconhecido jurista, conhecido em todo o Brasil, domina a sua especialidade e vai ser uma boa entrevista, isso eu garanto. Com certeza. Bom,
Nada mais a comentar ali, além da União Europeia e alguns outros detalhes. Eu libero você aí, porque você tem seus compromissos com Agro Mais daqui a pouquinho, que é o nosso outro canal de agronegócio do Grupo Nilco Pay TV, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sexta-feira, hein, Silmar? E o tempo vai estar bom aqui em São Paulo. Qual é a previsão para Porto Alegre? Precisando de chuva. Chuva. Então você pode tirar a costela do freezer e botar meu aniversário aqui, chuva. E botar o vinho para refrigerar, porque vai ser debaixo do teto o fim de semana. Aqui vai ser o ar livre. Vamos lá. Abraço, Silmar. Bom final de semana. Obrigado aí pela participação e até segunda. Bom fim de semana para você e toda a equipe. Até segunda-feira. Até segunda.